Será que o problema sou eu? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça mais de uma vez, eu quero que você me preste só um minutinho da sua atenção. Porque existe uma coisa que quase ninguém percebe. Raramente passam anos tentando descobrir se elas são o problema de tudo. Mas mulheres que viveram sendo criticadas, diminuídas e culpadas fazem exatamente essa pergunta todos os dias. E o mais assustador é que muitas vezes essa dúvida não nasceu dentro delas. Ela foi construída aos poucos, quase sem ela perceber. Primeiro dizem que você exagera, depois dizem que você entendeu tudo errado. Mais tarde fazem você acreditar que você é muito sensível. E quando você percebe, você já não está perguntando por que fazem isso com você. Você está perguntando o que há de errado com você. Mas por que essa mudança acontece? Como alguém tem a capacidade de fazer você deixar de confiar em você mesma? Ninguém acorda um dia duvidando da sua própria sanidade, acorda? Isso vai acontecendo lentamente. Imagina uma gota de água caindo sobre uma pedra. Uma gota só não vai mudar nada. 10, muito menos. Mas depois de anos, até a pedra começa a mudar de forma. Isso acontece com a nossa mente. Exatamente a mesma coisa. Cada vez que alguém diz que você entendeu errado, que você está exagerando, que você é muito sensível, ou que você nunca lembra de nada que ele fala, uma pequena gota cai sobre a sua confiança. No começo você resiste. Depois você começa a pensar, até que chega um dia que você fala, a versão dele parece mesmo mais confiável que a minha, né? E quando você deixa de confiar em você própria, alguém passa a controlar a forma como você enxerga a realidade. Mas existe uma razão para isso funcionar tão bem. E essa razão ela começa muito antes desse relacionamento. Talvez essa história não tenha começado agora. E quase ninguém percebe isso, sabia? Muitas mulheres acreditam que elas perderam a confiança nelas mesmas apenas por causa do relacionamento que elas vivem hoje. Mas em muitos casos, essa história começou muito antes. Talvez lá na infância, quando seus sentimentos eram ignorados. Talvez quando você aprendeu que precisava agradar para ser amada. Talvez quando você descobriu que dizer não fazia você se sentir culpada. Relacionamentos destrutivos raramente criam essas feridas do zero. Eles encontram feridas que já existiam e passam a explorar essas feridas. É por isso que você sente que você faz de tudo para agradar e nunca consegue. Não porque você não seja suficiente, mas porque você está tentando preencher uma necessidade que nunca dependeu apenas de você. E é justamente aí que nasce a culpa. Você sabia que a culpa pode virar a sua prisão? Você já percebeu como muitas discussões terminam exatamente da mesma forma? Você começa tentando explicar como se sentiu e você termina pedindo desculpas. Mesmo quando foi você que saiu machucado. Aos poucos você começa a acreditar que se você falar de outro jeito, se você tiver mais paciência, se você amar mais, se você compreender um pouco mais, tudo vai melhorar. E sem perceber, você coloca sobre os próprios ombros a responsabilidade de consertar uma relação que depende de duas pessoas. A culpa faz isso, ela convence você de que sempre existe mais alguma coisa que poderia ser feita. Enquanto você tenta mudar sem parar, você deixa de perceber uma coisa muito importante. Será que alguém realmente quer que essa situação mude? Agora vamos ao dia que você deixou de ser prioridade. Existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão pensando primeiro em você? Não nos filhos, não na família, não no que os outros vão pensar, no que os outros vão dizer, mas em você. Muitas mulheres, elas passam tanto tempo tentando manter a paz, tentando evitar conflitos e cuidar de todo mundo que um dia elas percebem que já não sabem mais do que elas gostam, do que elas sonham ou do que elas precisam. Elas continuam funcionando, mas deixaram de viver. E esse talvez seja um dos maiores prejuízos de um relacionamento destrutivo. Ele não tira apenas a sua paz, ele vai apagando aos poucos a sua identidade. Mas a boa notícia é que aquilo que foi silenciado pode voltar a existir. A resposta que você procurava não está nele não. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que precisa de uma conversa, de um pedido de desculpas ou de uma mudança de comportamento para finalmente encontrar a sua paz. Mas existe uma verdade difícil de aceitar. A resposta que você procura talvez nunca venha da pessoa que participou da sua dor. Ela começa quando você decide voltar a confiar na própria percepção. Quando você deixa de ignorar aquilo que você sente. Quando você entende que as suas emoções não são defeito, mas um sinal de que alguma coisa precisa ser olhada com mais cuidado. Recuperar essa confiança não acontece de um dia para o outro,
mas acontece no momento em que você para de lutar contra você mesmo. Aparece no momento em que você toma consciência da situação. Aí tudo começa a mudar. O problema nunca foi quem você é. Eu quero voltar agora lá na pergunta do começo do vídeo. Será que o problema sou eu? Talvez essa seja a pergunta errada, porque o problema nunca foi a sua sensibilidade. O problema nunca foi o seu coração. O problema nunca foi o fato de você acreditar nas pessoas ou desejar construir uma família. O problema é quando alguém transforma essas qualidades em ferramentas para fazer você duvidar de você mesma. Eu quero agora que você guarde uma coisa no seu coração. Mulheres fortes também podem ser manipuladas. Mulheres inteligentes também podem perder a confiança nelas mesmas. Isso não significa que elas sejam fracas, significa apenas que elas são humanas. E reconhecer essa dinâmica não é o fim da sua história, é o começo dela. Porque quando você voltar a confiar em você mesma, presta atenção, ninguém mais conseguirá escrever a sua história por você. Quem vai co-criar a sua realidade e escrever a própria história vai ser você. E no próximo vídeo eu quero mostrar para você porque tantas mulheres confundem esperança com amor e como essa confusão pode prender alguém durante anos sem mesmo a pessoa perceber. Se você está no YouTube, eu vou deixar aqui na tela final, aqui em cima nos cards, um link para um próximo vídeo para você. E aproveita, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Se você está em outra plataforma, entra no perfil e começa a me seguir. Eu quero fazer um convite para você. Vou deixar aqui na descrição um link para você conhecer a minha plataforma chamada Nexoraflix. A Nexora é como se fosse uma Netflix, mas só para você, mulher. Para mulheres que passam por esse tipo de conflito, relacionamentos tóxicos, abusivos, mulheres que não conseguem sair da relação porque são apegadas emocionalmente, porque têm filhos, porque não tem condições financeiras de sair da relação. Então lá você tem tudo o que você precisa. Além de inúmeros conteúdos, você tem especialistas que você pode consultar, você tem um sistema automatizado onde você pode buscar orientação, uma infinidade de coisas para ajudar você nesse processo de libertação e de transformação da sua realidade. O link está aqui na descrição para você conhecer e saber mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário e não esqueça de compartilhar. Até o próximo vídeo, muita paz e muita luz na sua vida.